baixinho, hein? Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Como eles já avisaram aqui, se o seu filho subiu, não precisa ficar preocupado não, mesmo na hora da ceia, eles vão permanecer lá, vão descer só no final do culto. Amém? Está bastante calor. Se você precisar de uma água, os diáconos estão disponíveis aí. Só fazer assim, ó. Eles trazem uma água geladinha para vocês, tá bom? Amém, irmãos? Amém. Assim você não precisa ficar andando aí com dificuldades, tem bastante gente hoje. Amém? Glória a Deus. Antes de pregar, irmãos, eu quero falar de um assunto com vocês. Todos vocês, eu creio que a grande maioria sabe, nós temos colocado nossas programações aí nas mídias, nas redes sociais, também utilizado aí Facebook, Instagram, como que agora o YouTube, amém? Para colocar nossas pregações, informações da igreja, várias coisas, né? E este meio, ele é bastante vulnerável, bastante dificuldades, ele é frequentado por todo tipo de pessoas, tem até a famosa Deep Web, né? De coisas aí inomináveis, e vezes ou outras, né, algumas coisas acontecem aí, e nós tivemos esses dias que passaram aí, alguns comentários impróprios aí dentro das nossas páginas, né, principalmente do Facebook, e pessoas mal educadas, que não conhecem Jesus, infelizmente, e que por algum motivo escreveram alguma coisa lá, né, fizeram falaram sobre alguns assuntos dos quais nós nem sabemos do que se trata. Provavelmente, né, era uma falta de capacidade dessas pessoas de observarem a verdade, e isso acaba trazendo prejuízo para nós, né? Nós não vamos deixar lá coisas impróprias escritas, por isso nós tivemos que apagar as coisas que estavam ali escritas impropriamente e bloquear por alguns dias, né, a rede. Então, se você tentar escrever alguma coisa lá esses dias, não vai conseguir, está bloqueado, tá bom? Mas nós vamos aos poucos consertando tudo isso, né? O Brasil hoje possui leis para tratar desses assuntos, né? E como nós tivemos isso, fomos obrigados até a prestar queixa sobre esses assuntos, e deixe lá que eles façam agora, tomem as devidas providências, né? Existe lei e as nossas autoridades estão aí para tomar as providências, mas isso não quer dizer que a gente vai correr atrás de ninguém, nós não temos sequer ideia do que é que está acontecendo, né? Algumas pessoas talvez bem problemáticas aí, querendo atrapalhar a vida dos outros, ou infelizmente usadas pelo diabo para tentar impedir que a obra do Senhor continue crescendo, mas nós estamos aqui para falar da verdade, né? Amém? Então, a verdade, né? A palavra do Senhor é a verdade, ela vai se cumprir nas nossas vidas, nós vamos continuar pregando, ela vai se cumprir, amém? E nenhuma mentira tem ligação conosco, nós não somos do reino do Pai, não somos filhos do pai da mentira, né? Somos filhos do Pai das luzes, como diz a palavra de Deus, onde não há sombra de variação, amém? Glória a Deus. Então nós vamos continuar firmes até solucionar. Se você vê alguma informação lá, alguma coisa feia escrita, por favor, entre em contato com a gente, porque às vezes nem todo mundo tem acesso a todas as informações. Se você vê alguma coisa lá indevida escrita, entre em contato com os pastores da igreja para a gente poder ir solucionando e resolvendo. Em breve, né, nós estamos aí tentando usar alguns meios que nos dê mais segurança, porque nós não vamos deixar de fazer a obra de Deus também, legal, onde quer que nós tenhamos oportunidade, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, né, se você viu alguma coisa, não tem relação nenhuma conosco, né? Eles estavam falando mal de pastores, falando mal de pessoas, mas sem citar nomes nenhum, né? Mas se você ouvir alguma coisa lá, não tem relação nenhuma conosco. Nós temos servido ao Senhor com temor, né, e com retidão, tenho certeza disso, né? Tanto por mim, posso falar, como por todos os pastores da igreja. As nossas próprias famílias são testemunhas disso.
né? Quando você olha os pastores dessa igreja, você vê suas famílias servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor, trabalhando na obra do Senhor conosco, sem nenhum constrangimento, né? Nem sem nenhuma obrigação, mas porque foram ensinados no caminho do Senhor, e esse é o nosso testemunho. Por isso, como Paulo, eu continuo tendo a ousadia de dizer para vocês: sejam nossos imitadores como nós somos de Cristo. Amém? Então, pode olhar para os pastores dessa igreja e ter a confiança de que são homens e mulheres de Deus que estão servindo a você aqui. Amém? Amém, irmãos? E que quem é sujo, suje-se mais, e quem é limpo, quem é santo, santifique-se mais ainda, diz a palavra de Deus. Amém? Amém? Eu não vou perder muito tempo com isso, porque nós temos tempo bom e excelente para nós falarmos da palavra de Deus. É disso que eu quero tratar com vocês hoje, para que você se prepare para o momento da ceia. Desde já, vá colocando aí no seu coração tudo que você precisa para Deus fazer você crescer espiritualmente e conhecer cada dia mais as bênçãos de Deus para você. Amém? Amém, irmãos? Eu sempre fico muito feliz em citar aqui, que esses dias o alvo dos nossos clamores, das nossas orações, eram o meu pai, o pastor Paulo, nosso irmão Oswaldo e o nosso irmão Adalto, por quem nós estávamos orando, que estavam passando problemas de saúde, e eu fico muito feliz de ver vocês aqui. Glória a Deus. Adorando a Deus, servindo a Deus, viu, Adalto? Fico muito feliz de ver vocês aqui, na presença do Senhor, e eu sei que as promessas e as bênçãos de Deus para vocês são de muito tempo, de muitas bênçãos ainda. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá então, irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 28. Versículo de número 36. Esqueça, se precisar de água, só dá um sinal, os diáconos estão aí pertinho. Hoje está toda a equipe trabalhando aí, e eles com o maior prazer, com a maior alegria vão te ajudar, tá bom? Você achou? Diga glória a Deus. Êxodo capítulo 28, versículo 36. Diz assim: façam um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor, ou, na maioria das tradições aí que você tem, santidade ao Senhor. Amém? Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem com relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, diante da leitura da Tua Palavra, eu quero nesta noite pedir que o Senhor fale a cada um dos nossos corações, Senhor. Tudo aquilo que eu pregar aqui, Senhor, que não seja da minha vontade, do meu propósito, mas para cumprir a Tua vontade e o Teu propósito na vida dos meus irmãos, e que o Teu Espírito Santo, que conhece os corações, possa falar a cada um de nós de tal maneira, Senhor, que todos nós possamos ter dessa palavra a resposta, a direção, Senhor, a correção que precisamos para a nossa vida hoje. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo e te agradeço porque eu sei, Senhor, que a Tua presença e o Teu Espírito neste lugar, Senhor, estão agindo para fazer com que cada um de nós, Senhor, saia daqui hoje fortalecido na Tua palavra, rico, Senhor, no Teu conhecimento e abençoado, Senhor, em tudo que precisar. É no nome de Jesus que assim eu te peço e te agradeço para a Tua glória. Diga amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu quero falar de um assunto hoje que talvez demore só um pouquinho para você entender por que eu li esse texto. Este texto se refere às vestes que os sacerdotes usavam para ministrar no tabernáculo diante da presença do Senhor. Quando Moisés tirou o povo do Egito através da ordem de Deus,
eles chegaram ao deserto. Então o Senhor queria que o povo compreendesse que Ele gostaria de habitar no meio do povo, mas aquele povo tinha muita dificuldade de compreender a presença, a santidade e o poder de Deus. E quando eles chegaram pela primeira vez no Monte Sinai e viram ali a presença do Senhor e receberam a orientação que era para que eles tivessem uma vida de santidade para estarem na presença do Senhor, eles ficaram com tanto medo que eles pediram para que Moisés sozinho fosse à presença do Senhor e trouxesse para eles a palavra, para que eles não precisassem estar na presença do Senhor. Por causa disso, o Senhor determinou que de uma outra forma eles deveriam cultuar o Senhor, e assim o Senhor mostrou a Moisés, lá no Monte Sinai, um modelo de um lugar de adoração que Moisés deveria reconstruir ou construir conforme ele tinha visto lá na visão dele lá no Monte Sinai, deveria construir aqui também na terra. Por isso ele construiu um tabernáculo e escolheu a família de Arão para servir a Deus, para ministrar diante de Deus em favor do povo. Mas isso não seria uma tarefa simples para eles, porque eles precisariam aprender e cumprir uma série de regras para que eles pudessem entrar na presença do Senhor. E uma delas era que aquele sacerdote, o que fosse no tempo na questão toda ali, fosse o principal sacerdote entre os sacerdotes, antes que qualquer sacrifício fosse levado diante do Senhor, ele deveria entrar na presença do Senhor com uma oferta, para que os outros sacerdotes então pudessem entrar diante do Senhor e não serem destruídos. Era tão grave para eles isso, que o medo deles era que ao entrarem na presença do Senhor, eles fossem mortos, por causa da glória, por causa da santidade do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Hoje de manhã, quando o pastor Luciano pregou, ele leu um texto interessante, que é o texto inicial de Apocalipse, quando João entra na presença do Senhor e ele fala: ele me levou à presença, diante do altar do Senhor, e a palavra diz que João caiu como morto, por causa da presença do Senhor. E ele falou: mas a mão do Senhor, a mão direita do Senhor me tocou e me levantou e disse: não tema, porque eu vou dar vida para você. Então, é por causa deste texto que eu quero falar com vocês nesta noite e falar sobre como Deus quer trabalhar para que a sua vida alcance aquilo que nós temos como objetivo de vida, como sensação de que é o nosso alvo diante do Senhor. Todo ser humano tem um pensamento assim, você vai concordar comigo. Quantos aqui querem ser felizes? Glória a Deus. Irmão, isso dá uma conversa, isso dá pano para manga demais. Porque muitas pessoas, nessa tentativa de serem felizes, elas começam a buscar muitas possibilidades para isso. Elas buscam aventuras. Elas dizem: eu quero ser feliz. Elas buscam emoções fortes. Elas buscam prazeres. Muitas vezes elas buscam esse prazer em vícios. Muitas vezes buscam esse prazer em imoralidades. Algumas vezes, buscam em aventuras, em coisas perigosas para se fazer, para dizer, para as outras pessoas que simplesmente estão tentando ser felizes. Se elas conseguirem, elas vão ser pessoas felizes, realizadas. Muitas pessoas, numa visão assim, de que o dinheiro pode comprar todas as coisas, elas dizem: então eu vou trabalhar muito, me esforçar muito, ter muito dinheiro, porque o dinheiro vai me fazer feliz. E elas buscam isso, até que um dia, pela graça do Senhor, muitos, ao ouvirem a palavra do Senhor, eles têm um start, um chamado: peraí, deixa eu tentar buscar em Deus essa felicidade. Então elas vêm à igreja, elas vêm à casa do Senhor para ouvir a pregação, para ouvir a palavra, E quando a palavra é pregada de verdade, ela vai descobrir uma coisa que pode ser difícil para ela compreender e aceitar: que Jesus não morreu para você ser feliz. Pode olhar para o irmão do lado aí.
Assim. Decepcionado, puxa. Jesus não morreu para você ser feliz. Jesus morreu para que o pecador fosse livre do pecado e fosse tornado santo. Amém. Jesus morreu por causa do nosso pecado. E o que o pecado nos faz? Ele nos contamina. O pecado nos perturba o funcionamento de tal forma que nada parece bom na vida daquele que está no pecado. Mesmo que coisas boas aconteçam na vida de alguém que está no pecado, essas coisas não parecem boas, porque ele está contaminado, ele está perturbado, ele está fora de sintonia, porque ele ainda não conhece a realidade daquilo para o qual ele foi criado. Por isso Jesus morreu por nossas vidas, porque ao olhar para a terra, Deus nos viu fora, completamente longe do propósito que Ele tinha quando nos criou. Por isso a palavra vai dizer que Ele olhou e não viu um justo sequer. Ele disse, não havia quem pudesse fazer algo por eles. Mas Jesus Cristo, então, se manifestou em carne para realizar uma obra em nossas vidas, que estava já prevista e que já era ensaiada através de todas as prescrições que Deus tinha dado a Israel. Por isso Paulo vai dizer em Romanos que as coisas que nós temos no Velho Testamento não precisam ser deixadas de lado, porque todas elas eram imagens daquilo que Jesus Cristo viria e realizaria nas nossas vidas. Por isso eu posso ler este texto e falar para você de Jesus. Eu posso ler qualquer texto do Velho Testamento e dizer, Jesus quer fazer isso na sua vida, porque todas as coisas que estão aqui são referentes a isso. E muitas vezes, por suas descrições detalhadas, nós podemos compreender como o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. Isso nos ajuda. Quando os sacerdotes foram escolhidos, eles precisavam, a partir daquele momento, serem consagrados para servirem ao Senhor. E isso exigia deles um processo que o Senhor tinha descrito para Moisés lá no Monte Sinai, e que Moisés deveria aplicar àqueles homens que agora serviriam a Deus. E isso é a obra que Jesus Cristo tem para fazer nas nossas vidas. Naquele tempo, eu vou usar alguns termos aqui que se referem aos sumos sacerdotes, outros aos sacerdotes, mas que todos eles, de alguma forma, estão ligados àquilo que o Senhor quer fazer na igreja. Porque quando o Senhor Jesus determinou lá no Velho Testamento que eles fizessem isso, a palavra de Deus vai declarar lá no livro de Levítico, e o texto que eu li hoje, ele também está baseado lá no livro de Levítico capítulo 8, você pode ler lá na sua casa, porque nós não temos o tempo adequado para isso, só na aula a gente lê todos os textos. Amém? Na aula a gente lê versículo por versículo da Bíblia, você pode vir, você vai aprender coisas tremendas da parte de Deus para a sua vida. Amém? Mas aqui na pregação eu vou citando algumas coisas para que vocês compreendam isso. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Levítico por várias vezes: vocês farão isso, 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 e assim, assim, assado, porque o Senhor vosso Deus é santo, e vocês também devem ser santos. Amém? Mas a igreja não está dispensada disso, porque também lá na primeira carta de Pedro, ele vai declarar assim, vamos lá, eu vou ler com vocês. Vou lendo rapidamente aqui. Ih, já perdi. 1 Pedro, capítulo de número 2. Capítulo de número 1, perdão. Versículo de número 15. 1 Pedro 1,15. Está aqui. Pedro vai dizer assim à igreja: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Amém? Então esse chamado não foi mudado. A igreja também é chamada para viver em santidade. E
o primeiro passo que você pode dar para ser uma vida feliz é buscar a santidade de Deus para a sua vida. Só que este processo vai acontecer de uma maneira diferente com o que o mundo propaga. O mundo propaga uma felicidade através de coisas exteriores. Como eu falei já das redes sociais aqui hoje, lá você pode ver bem como tem gente feliz nesse mundo. Não tem gente triste no Facebook. Não tem gente em lugar ruim no Instagram, irmãos. Não importa. Toda praia é chique no Instagram. Todo gramado é campo no Instagram. As pessoas são muito felizes externamente. Mas Deus não veio para enganar você. Deus não veio para trazer a você uma coisa superficial. O que Jesus fez morrendo na cruz do Calvário por nós foi trazer a solução perfeita e completa para as nossas vidas, para nos tornar realmente felizes e capazes de crer e de confiar que a vida eterna está nos aguardando. E assim, quando nós olharmos para as situações, podemos declarar como Paulo, diante das circunstâncias e das situações difíceis: as coisas que aqui sofremos, que aqui esperamos, não são nem sombra das coisas que o Senhor tem preparado para nós. Deus tem coisas maravilhosas preparadas para a sua igreja, mas nós precisamos compreender isso, para que Deus esteja presente, totalmente manifestado nas nossas vidas. Nós precisamos buscar a santidade. Capítulo de número 12 de Hebreus, versículo de número 14, vai dizer assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Amém? Então, isto é um chamado de Deus para as nossas vidas. Nós queremos Deus nas nossas vidas dia a dia, nós queremos o Senhor se manifestando, nós queremos no nosso momento de luta dizer: Senhor, me ajuda, e Ele dizer para você imediatamente: Senhor, estou aqui, estendendo a mão para nós, como o profeta declarava, o profeta Isaías. Nós precisamos aprender que nós precisamos buscar uma vida de santidade. Quando você busca uma vida de santidade, o resultado vai ser alegria, o resultado para a sua vida vai ser bênçãos, o resultado vai ser a felicidade que o mundo tenta te enganar, mas Deus preparou para você uma vida de satisfação perfeita, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então, nós precisamos buscar isso, fazer com que isto se torne um alvo, um propósito para as nossas vidas. Deus quer que as nossas vidas voltem à ordem que Ele determinou no princípio. Viver em santidade é viver de acordo com a ordem que Deus tinha estabelecido para que o homem vivesse. E isso muitas vezes parece difícil, porque nós pensamos: então eu vou ter que cumprir regras e fazer uma série de coisas, e não é assim que isso vai vir nas nossas vidas. Não deu certo para os judeus, não deu certo para qualquer outra religião que tente impor regras, que tente impor normas, que tente colocar cartilhas e diretrizes para dizer: pode fazer isso, não pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, pode entrar em tal lugar, não pode ir. Isso não traz mudança para a sua vida. Quando o Senhor determinou que ele tivesse essa decisão e essa condição de viver em santidade, o Senhor disse para eles: façam um diadema. O que é o diadema? É uma tiara, sabiam? Agora o nome é tiara, né? Antigamente chamava diadema, né? Aquela cidade aqui, do lado, significa uma tiara, uma espécie de coroa que é colocada na frente da cabeça. E na frente da testa deveria estar continuamente. O sacerdote nunca poderia entrar na presença do Senhor sem que estivesse escrito na testa dele: santidade ao Senhor. Eu quero dar um significado disso para você. A santidade não está em você obedecer regras, em seguir normas, nem em coisas aparentes que você faz. Viver uma vida de santidade precisa ser algo que está dentro da sua mente. É a forma como você vê, é a forma como você reage,
é a forma como você compreende as coisas que estão ao seu redor. Quando nós temos uma vida de santidade, nós conseguimos enxergar as coisas de uma maneira mais próxima de como Deus enxerga. Aquele que tem a santidade na sua mente, ele olha para a situação de pecado e diz: eu não quero passar por ali. Ele olha para uma situação indevida e ele diz: eu não vou fazer tal coisa. Por quê? Porque alguém disse para ele, porque havia uma placa, porque havia uma indicação, ou porque havia uma regra, segundo a regra tal, parágrafo tal da lei da nossa igreja? Não, mas porque no coração dele, na sua mente, algo diz para ele: isso não agrada a Deus. E você tem prazer em servir ao Senhor, e você tem prazer em fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E este é o propósito da santidade, que a maneira como nós vivamos seja agradável ao Senhor. Amém? E a palavra de Deus disse: agrade-te do Senhor teu Deus, Salmo de número 34, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso não é ser feliz? Como eu alcanço isso? Havia um processo. Os sacerdotes foram escolhidos, foram separados e aceitaram o chamado para servirem ao Senhor. Às vezes nós pensamos assim: a minha vida começou quando eu aceitei Jesus, mas houve um trabalho antes. Houve uma escolha da parte de Deus, houve uma eleição. Aí as pessoas dizem: então só vai ser salvo quem Deus escolheu, e quem Deus não escolheu não vai ser salvo. Não, isso para nós é um mistério. Primeiro, porque nós não conhecemos a mente do Senhor, nós não sabemos como Ele determinou e como Ele está fazendo isso. Mas a primeira coisa é que você foi separado, você foi chamado por Deus. E o dia que você decidiu foi o dia que você aceitou a escolha e o chamado de Deus para a sua vida e disse: eu aceito, Senhor, viver para Ti. A partir daquele momento, eles foram colocados entrando pela porta do santuário, e a primeira coisa que eles encontraram foi uma bacia, um vaso com água, onde eles deveriam se lavar. Amém? Então, eu gostaria que abrisse aí o texto agora, para que você compreenda o que Jesus fez por nossas vidas. Amém? 1 Coríntios capítulo 6. Não precisa abrir na sua Bíblia, nós vamos colocando aqui na tela. Amém? Então, quando isso aconteceu, o primeiro a entrar e a trazer a santificação foi o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele é a primícia da salvação. Amém? Então Jesus Cristo veio e se manifestou para nos conduzir novamente à presença de Deus. E lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 17, vai dizer assim, esse não está aí ainda, então eu só vou fazer essa leitura rapidamente para poder fazer a leitura deste texto. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16. 17 mesmo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então Jesus se tornou o sumo sacerdote, que entrou adiante de nós no santuário de Deus, com a inscrição sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, escrito santidade ao Senhor. E a partir deste momento se iniciou um processo de consagração daqueles homens ao Senhor. Este é o processo que Deus vai usar para que a sua vida esteja a cada dia mais alinhada com o propósito de Deus. E eles foram lavados, e a palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9, diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas agora foram
purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. Amém? Na minha tradução aqui da minha Bíblia está escrito: mas agora eles foram lavados das suas injustiças. Amém? Então, Jesus, em primeiro lugar, quando levou você à presença do Senhor, lavou os seus pecados. Este era o propósito de Deus. Sem isso, nós não poderíamos entrar na presença dele. A ordem era que se algum sacerdote entrasse na presença do Senhor sem se lavar, ele seria eliminado imediatamente. Você só pode estar na presença do Senhor porque Jesus lavou você dos seus pecados. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus fez isso por cada ser humano. O pecado já foi tratado. Aí as pessoas falam assim: mas como que eu faço então para que a minha vida seja restaurada? A nossa questão não é cuidar dos nossos pecados, isso Jesus já fez. A nossa questão é aceitar a graça e o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo e deixar que Deus faça uma obra de santificação das nossas vidas. Amém? Ele nos vestiu. Os sacerdotes, depois de se lavarem, tiravam suas roupas comuns e colocavam uma roupa que eles só poderiam usar na presença de Deus dentro do santuário. Capítulo 4 de Efésios, versículo 22 em diante. Efésios 4. Põe a lista aí para mim. Fiz a lista, irmãos. Efésios 4, versículo 22 até o 24 nós vamos ler. Diz assim: lembre-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. 23. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. 24. E revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeira, justa e santa como Deus. Amém? Então, assim como os sacerdotes tinham uma nova roupa, o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a sua vida, quando você foi perdoado dos seus pecados, quando Jesus tirou os seus pecados, Ele colocou em você o Espírito Santo, e Ele é a roupa santa, a roupa sacerdotal que te permite entrar na presença de Deus e ministrar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E Ele nos ungiu, segundo aos Coríntios capítulo 1. Vou fechar minha Bíblia aqui que eu vou ler só daí. Versículo 21, diz assim, e 22: é Deus quem nos capacita, e a vocês, a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Amém? Aqueles sacerdotes, a partir do momento em que eles eram ungidos, eles estavam qualificados para serem servidos, para servirem diante de Deus, e seriam agora reconhecidos diante de todas as pessoas. Amém? Vou fazer uma explicação aqui para vocês. 3 tipos de funções no Velho Testamento exigiam unção: rei, sacerdote e profeta. E a partir do momento em que essas pessoas fossem ungidas nesta função, na presença do povo, eles a partir daquele momento eram reconhecidos e honrados por ocuparem tal função. O sacerdote, a partir daquele momento, era respeitado para que ele pudesse servir na presença do Senhor, e todos os tratariam de forma adequada por isso. A partir do momento em que você aceitou Jesus, entregou sua vida a Ele, Ele ungiu você para que você recebesse a honra de ser reconhecido como servo do Senhor. Amém, irmãos?
Amém? Você pode pensar assim: ah, mas os meus amigos não fazem diferença comigo. Mas no mundo espiritual, você se tornou uma pessoa diferenciada. Há um sinal sobre a sua vida, e este é o primeiro sinal que o Senhor coloca sobre você, que é a sua unção, e ela capacita você a viver de acordo com a vontade de Deus e a desfrutar das promessas de Deus. Amém? É assim que o texto nos manda e nos ensina que esta unção nos leva a viver e alcançar as promessas de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus foi colocado sobre você, e ele é um sinal na sua vida. Você é visto de maneira diferente. Algumas pessoas conseguem perceber isso, talvez mesmo sem te conhecer, pelo seu proceder, pela maneira como você se coloca diante das pessoas. Elas vão te perguntar: o que há diferente em você? Algumas vão arriscar dizendo: você é crente, você é evangélico. Não é por causa do título, não, irmãos. Não importa se você se diz crente, se diz evangélico, se diz qualquer outra coisa aí fora. Quando a unção de Deus está na sua vida, esta posição faz diferença para as outras pessoas. Fora disso, não faz diferença nenhuma. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mais coisas o Senhor fez por nós. Ele nos perdoou, agora individualmente. Os sacerdotes eram colocados diante do Senhor depois de terem sido ungidos, e era feito um sacrifício em favor deles, para que cada um deles fossem perdoados dos seus pecados pessoais. Então, quando Jesus fez isso por nós, Ele também se importou com as suas condições específicas. Nós tratamos muitas coisas no genérico. Deus ama a todos, Deus abençoa a todos, Deus faz por todos, Deus é todos, Deus por todos, todos por um, Deus por todos, né? Mas é muito mais do que isso. Deus tem uma ligação íntima e pessoal com você, e que trata diretamente das suas necessidades, do porquê você viveu certas coisas, das coisas que pesam no seu coração. Muitos fazem coisas parecidas, mas elas se refletem nas nossas emoções e no nosso caráter de maneira diferentes. Pessoas que passaram por dificuldades na infância, né, que foram desprezadas, ou foram agredidas, ou foram violentadas, reagem de maneiras diferentes. Não dá para ser genérico. Não dá para dizer: tome um remédio aqui e resolve o problema de todo mundo. Nas coisas espirituais também não são assim. Não é assim que funciona. Deus sabe que todos nós somos pecadores. A palavra e a pregação vem para nos convencer disso, e nós chegamos ao arrependimento e entramos na presença do Senhor. Mas quando estamos sendo preparados pelo Senhor, se prepare, porque há um momento em que o Senhor vai tratar todas as coisas da sua vida particularmente. Por isso é importante, irmãos, que nós tenhamos tempo em buscar a presença do Senhor, em orar, em estar diante do Senhor, para que Ele cuide, para que Ele trate, para que Ele revele as coisas que são íntimas e pessoais para nós mesmos. Para nós mesmos. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos com muitos pensamentos na mente, no coração, a respeito de certos sentimentos e de sofrimentos que estão sendo colocados sobre nós. E muitas pessoas vivem de maneira desesperada por causa disso. Isso, simplificando, vamos dizer assim, é a causa da depressão de muitas pessoas. Pessoas estão sofrendo demais por questões que estão lá dentro, escondidas, mas que Deus pode revelar, que Deus pode tratar, e que Deus tem poder para curar, para restaurar na sua vida e transformar você novamente numa pessoa inteira no caráter, inteira nas suas emoções, inteira nos seus sentimentos, porque Deus fez você perfeito. Deus fez você perfeito, e Ele quer realizar essa obra na sua vida. Há um momento em que Deus vai perdoar, não aquele primeiro momento em que você conhece Jesus e fala: obrigado, Senhor, eu estou livre dos meus pecados, mas onde Ele vai tratar todas as suas feridas, todas as suas dores, todas as suas tristezas, para santificar você por dentro e fazer uma obra perfeita na sua vida. Amém? Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 24.
Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a sua justiça. Por suas feridas fomos curados. Somos curados. Amém? Vou fazer a leitura certa. Amém? Glória a Deus. Ele nos consagrou para sermos inteiros dele. Isso é uma questão muito importante para nós, irmãos, porque nós temos a capacidade de nos dividirmos. E quando nós estamos divididos, nós não somos perfeitos na fé da palavra. Quando nós temos os nossos sentimentos e os nossos desejos repartidos entre um lado e outro, e uma coisa e outra, nós não somos aperfeiçoados na fé da palavra de Deus. E nós temos essa capacidade de nos comportarmos de uma forma diante de um determinado grupo, de outra forma diante de um determinado grupo, de nos portarmos de uma maneira no trabalho, nos negócios, e de outra maneira em casa, com os amigos, com a família. Nós temos a capacidade de muitas vezes nos mostrarmos uma coisa para alguém, para buscarmos um interesse, seja nosso, seja de alguma condição, né? Nós conseguimos fingir, vamos dizer assim. A gente não gosta muito de falar diretamente isso, né? A gente usa muitas palavras para dizer que a gente finge, que a gente é falso, que a gente mente, que a gente engana. E Deus quer que você seja consagrado completamente para Ele, em tudo, em todo o tempo. Em todo o tempo. E essa consagração, ela é o significado da palavra santificar, que é ser completamente separado para Deus. A vida de santidade é essa, irmãos. Nós estávamos no mundo, estávamos nas trevas. Deus nos tirou completamente deste lugar e nos transportou, diz a palavra, para o seu reino e para a sua luz. Então Deus não tirou metade de você e deixou metade nas trevas. Deus quer você inteiro, servindo a Ele de maneira perfeita. E isto também está ligado à nossa maneira de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo e do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, e pensar de uma maneira única, como servos de Deus o tempo todo. No trabalho você é servo de Deus, na escola você é servo de Deus, no meio da sua família você é um servo de Deus, na igreja você é um servo de Deus, na rua você é um servo de Deus. Portanto, o Senhor quer que você mude a sua maneira de pensar e deixe que Ele transforme você para viver completamente para Ele. Amém? Pode deixar aberto nesse texto mesmo, Pedro, porque a segunda coisa também está ligada aí. Em seguida, depois que eles recebiam o sacrifício e eram perdoados dos seus pecados individuais, eles eram consagrados ao Senhor, e em seguida o sumo sacerdote vinha com o sangue do cordeiro, colocava na orelha, na mão direita e no pé direito do sacerdote. Você recebeu uma marca de Deus na sua vida. Ela não é visível, aparente ao homem. Não é um sanguinho vermelho aqui, não, como era feito lá. Mas você recebeu uma marca de Deus na sua vida, que precisa ser preservada e precisa ser percebida através de uma maneira de proceder. Por que no ouvido, na mão e no pé?
Porque, em primeiro lugar, as coisas que devem guiar você, que devem dirigir a sua vida a partir do momento em que você é do Senhor, é a palavra de Deus. Você deve deixar de ouvir as coisas do mundo. Pastor, então eu não posso mais ouvir televisão, ouvir rádio, né? Eu não posso mais conversar com ninguém. Não é nesse sentido de ouvir o som. Eu estou dizendo da voz que direciona e que conduz a sua maneira de viver. Se você quer uma vida de santidade, que Deus conduza você, você precisa ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas falam muitas coisas, muitas vozes dizem muitas coisas, inventam doutrinas, inventam modas, inventam muitas coisas, mas eu e você precisamos aprender a conhecer e a ouvir a palavra de Deus e permitir que ela seja a direção da nossa vida. Deixa Deus dirigir a sua vida, meu irmão. Você faz parte desta igreja, você faz parte deste grupo, mas você não é dirigido por pessoas aqui. Nós temos buscado com temor e cuidado diante do Senhor, não nos tornarmos tão importantes na sua vida que você não faça nada sem me ouvir, mas que você aprenda a ouvir a voz do Senhor dirigindo você em cada uma das suas atitudes e decisões. Se você aprender a ouvir a voz de Deus, a tua vida será perfeita. E aí as tuas obras serão perfeitas. Por isso o sangue a marca era colocada na mão direita, para que você possa servir a Deus de maneira perfeita. Muitas pessoas pensam estar servindo a Deus hoje, mas servem na sua própria força, na sua própria capacidade, não na vida e no poder que receberam do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos servir a Deus assim como Jesus Cristo serviu. E a meta de serviço do Senhor Jesus Cristo a Deus era: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ele conhecia e fazia a vontade de Deus. E a marca nos pés é para que você ande nos caminhos do Senhor, para que você aprenda a andar nos caminhos do Senhor. As pessoas precisam saber que as suas decisões são baseadas na palavra de Deus. Algumas pessoas dizem para mim: você faz isso porque você é crente? Exatamente, mas não porque eu tenho o título de crente, mas porque eu ouço, porque eu conheço a palavra de Deus, então os meus caminhos são baseados na palavra de Deus. Você precisa, eu preciso disso todos os dias. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor, e Jesus Cristo declarou que Ele mesmo é o caminho, então nós devemos agir e fazer e viver exatamente como Ele vivia. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. E isso mais uma vez, Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu vos suplico que vocês entreguem os seus corpos por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo e agradável, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E, para terminar, agora sim vem a alegria, agora sim vem a felicidade. Sabe, a gente faz tanta coisa para ser abençoado, mas faz do jeito que a gente entende, que acha que é o meio de Deus abençoar. Tudo isso que eu disse para vocês agora é um meio que Deus tem para abençoar a sua vida, para que as suas mãos estejam ao alcance das coisas que Deus preparou para você. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios ou nas regiões celestiais. Amém? Todas as bênçãos nos foram dadas. E muitas vezes nós dizemos: como Deus, o Senhor me deu todas estas bênçãos? Porque nós queremos as bênçãos antes dos processos e do trabalho que Deus quer realizar na nossa vida. Depois de terem passado por todos estes processos, os sacerdotes se alinharam diante do altar, e o povo tinha trazido muitas ofertas aquele dia ao tabernáculo. E o sumo sacerdote recebeu uma ordem de Moisés, dizendo assim: pegue uma cesta para cada sacerdote, coloquem os pães da proposição dentro das cestas.
e coloquem das ofertas que receberam sobre os pães, e a cada um dos sacerdotes entregue uma cesta cheia. Os sacerdotes ficaram assim, e alguém veio até eles e colocou uma cesta cheia de bênçãos na vida deles, com todas as coisas que eles precisavam. E a ordem deles foi: peguem estas cestas agora, preparem toda esta comida, comam à vontade e não deixem sobrar nada. Se sobrar, ofereçam ao Senhor, queimem ao Senhor. Sabe, irmãos, Deus quer suprir você de todas as suas necessidades. Às vezes muitas pessoas reclamam e estão murmurando contra Deus porque os seus projetos é que elas tenham muita coisa sobrando, que elas tenham muita coisa na mão, que elas tenham abundância, que ela tenha 10 carros, que ela tenha 3 casas para ir para lá, para cá. Mas não foi esse o propósito, e não é disso que você precisa para se tornar uma pessoa feliz. A Bíblia não diz isso em nenhum momento. A palavra vai dizer assim, que se um homem, lá em Eclesiastes, se um homem tiver condições de trabalhar, um ser humano tiver condições de trabalhar, de receber o salário depois de trabalhar, de comprar alimento, ter sua casa para morar e sua família para conviver, esse homem é feliz. As coisas de Deus são muito mais simples do que nós precisamos. Por isso a ordem para os sacerdotes era: comam à vontade, matem a fome, e eles chamavam suas famílias para comerem com eles. Todos comiam, e ele disse: o que sobrar, sacrifiquem a Deus. Deus não precisa dar nada sobrando para você. Suas necessidades têm sido supridas. Comece a glorificar a Deus, comece a se alegrar. Tire esta tampa que está impedindo a sua mente, o seu coração de viver uma vida feliz. Não fique se classificando como uma pessoa derrotada, como uma pessoa infeliz, como uma pessoa que não alcança nada, que não dá certo. Se você todos os dias tiver condições de ter uma casa para morar, o seu alimento para te alimentar e a sua família em volta de você, pare no final do dia e diga: obrigado, Senhor, eu tive tudo o que eu precisei hoje. E confie que amanhã o Senhor que cuidou de você hoje continuará o mesmo e não vai te abandonar em nenhum momento da sua vida. Ele está disposto a fazer isso. Mas não impeça o Senhor de fazer a sua obra completa na sua vida. Jesus veio para, em primeiro lugar, como eu disse, perdoar o seu pecado. Eu não sei em que ponto você pode estar retido na sua vida, nestas fases que Deus quer trabalhar, mas eu gostaria de convidar você hoje a colocar sua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver mais uma etapa. Se você está aqui hoje, feche os teus olhos, se eu chamar os músicos para vir à frente. Se você estiver aqui hoje e você não consegue ser feliz por causa do seu sentimento com relação aos seus pecados, eu gostaria que, com seus olhos fechados agora, aceitasse que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Pare de negar o que Deus fez por você. Pare de se achar melhor do que Deus. Jesus morreu para perdoar o seu pecado, e você diz: meu pecado não tem perdão. Quem está certo, você ou Deus? Quem errou o cálculo? Jesus não era suficiente para pagar o seu pecado? O cálculo de Deus estava correto e era perfeito, mas o seu coração tem impedido que Deus manifeste o perdão dele na sua vida. Deixa Jesus lavar você nessa noite. Se você já compreendeu isso, deixa o Espírito Santo começar a agir na sua vida. Deixa ele te revestir dessa nova veste que ele preparou para você. Aceite o trabalhar, o agir de Deus na sua vida. Fale: Senhor, eu quero o teu Espírito Santo me conduzindo. Se você nunca parou para ouvir a voz do Senhor, se você sempre toma suas decisões de maneira corrida, de maneira afoita,
do jeito que você quer, não aceita opinião, não aceita a direção de ninguém, nem de Deus. Abre o teu coração hoje e fale: Senhor, eu quero que a partir de hoje minhas decisões sejam dirigidas pelo teu Espírito Santo. Deixa Deus ungir você, colocar o poder do Espírito Santo dirigindo você para o propósito de Deus. Receber o Espírito Santo e receber a unção é um passo a mais para que você faça da sua vida aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Deixa Deus perdoar esse seu pecado, tratar essas tuas tristezas, essas tuas dores. Eu sei que todo mundo passa por dificuldade nessa vida, irmãos. Uns sofreram quando eram crianças, outros na adolescência, outros na vida adulta, outros tiveram desilusões amorosas, tiveram desilusões em amizades, às vezes perdeu alguém importante muito cedo na sua vida, e tudo isso marca, machuca, entristece, e muitas vezes esses sentimentos impedem a gente de viver as coisas que Deus tem. Mas Jesus quer tratar a sua vida particularmente. Ele quer te conhecer. Abra o seu coração para Deus. Deixa Ele tratar você hoje. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar das suas feridas. Talvez você não tenha como se acertar, talvez são coisas tão passadas e você não tenha como se acertar. Talvez quem você tivesse que pedir perdão nem está mais aqui, mas Deus pode tratar esta ferida do seu coração hoje, essas marcas que provocam dor em você. Deus pode te curar. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer trabalhar no seu coração. Deus quer fazer uma obra perfeita na sua vida. Deus quer trabalhar de tal maneira que você possa ser restaurado diante do Senhor. Ele quer santificar e consagrar você por completo. Não pense que você não serve para servir. Muitas pessoas estão na igreja e já se sentem bem, permitiram que Deus tratasse e cuidasse da vida deles, mas estão muitas vezes retidos e dizem: eu não sirvo para servir a Deus. Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso. Deus tem muitas formas para te usar, meu irmão. E até das formas que você imagina que Ele não pode, Ele pode fazer sim. Deixa o poder de Jesus Cristo transformar a sua maneira de viver. Deixa que as pessoas vejam o que Jesus Cristo fez por você, porque Ele marcou você com o sangue dEle. Ele libertou você e Ele quer te abençoar. Os sacerdotes ficavam alinhados e recebiam nas suas mãos uma cesta cheia de suprimentos para eles. Aquela leitura talvez possa não nos agradar, porque a gente diz: eu não preciso só disso, Senhor. Pode orar com ela aí, por favor. Simone, ore com a irmã Jane. Talvez você leia lá e fale: eu não preciso dessas coisas, o que eu preciso é muito mais. Por isso eu li um texto que mostra exatamente o que Jesus Cristo fez por você. Aquela cesta que eles recebiam era uma representação, mas a palavra de Deus diz que em Jesus Cristo você foi abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Abre o seu coração para Deus. Olhe para os céus, não o céu azul que você vê sobre a sua cabeça, mas olhe para o lugar onde está o trono de Deus, acima de nós. E com o coração cheio de fé declare: Senhor, eu recebo todas as coisas que o Senhor tem para a minha vida. Eu recebo todas as tuas bênçãos, Senhor. Eu quero viver das tuas bênçãos. Eu não preciso de nada além das tuas bênçãos, Senhor. Para que Jesus Cristo seja tudo na sua vida. O sacrifício de Jesus veio para te trazer uma vida completa, perfeita. O Senhor tem bênçãos para você, meu irmão. Nós estamos começando mais um ano e é uma marca para nós.
Não precisa ser diferente, não. Às vezes a gente fica pensando assim, é só mais um dia, não mudou nada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Muda sim, você muda o ano fiscal, você vai ter que fazer uma nova declaração, os seus filhos passam para um outro período da escola, a sua empresa passa por um outro período de investimentos, os negócios mudam tudo, todas as coisas mudam porque mudou o ano. Então é uma oportunidade sim, de você colocar a sua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero que as coisas sejam diferentes na minha vida a partir deste ano, a partir deste dia, Senhor. Não é necessário uma campanha para isso, não é necessário nenhuma cerimônia. O que a palavra de Deus nos chama para fazer é permitir, aceitar aquilo que o Senhor está nos chamando para viver. Porque uma coisa, aqueles sacerdotes, quando passavam por este processo, sabiam que eles passariam o resto da vida servindo ao Senhor, e Deus os abençoaria. O sustento deles viria do Senhor. Em todos os lugares onde eles estivessem, eles receberiam ofertas, eles receberiam presentes, eles teriam parte em todas as coisas que fossem do reino de Deus, para que nada lhes faltasse. É isso que o Senhor quer que você viva, que não te falte nada. É isso que diz o texto da palavra de Deus, quando Deus está conduzindo a sua vida: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus quer abençoar você. Por isso eu quero te chamar, te convidar: venha participar da mesa do Senhor. Se entregue para fazer parte do corpo de Cristo. Receba a marca do Senhor na sua vida hoje, pois o Senhor Jesus Cristo assim declarou: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele não estava falando de uma coisa higienicamente reprovável para nós, ele estava falando simbolicamente. Se nós participarmos da obra e permitirmos que ela faça aquilo que Deus quer nas nossas vidas, nós vamos viver uma vida abençoada. Nós vamos ler o texto agora e eu quero te convidar, você que está aqui nesta noite, participe da ceia do Senhor. Receba a bênção do Senhor na sua vida. Deixa Deus fazer a obra completa, perfeita na sua vida hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Paz seja com todos, amém? Amém. Nós vamos ler o texto em que Paulo nos orienta a respeito da ceia do Senhor. Eu gosto muito de ler a palavra do Senhor, irmãos. E eu faço questão de ler esse texto todo quando nós participamos da ceia. Porque aí nós podemos entender que o Senhor nos propôs uma aliança. Amém. Amém? Ele é a própria aliança. Nós só precisamos aceitar. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou ele o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se unirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se unirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Amém? Nós estamos debaixo de uma aliança. Essa mesa
simboliza essa aliança. E você que está debaixo da aliança, você tem como participar de todos os benefícios que essa aliança propõe. A mesa do Senhor traz cura. A mesa do Senhor traz provisão. A mesa do Senhor traz bênção para a sua igreja. Amém? E você é participante de todos esses benefícios. E a palavra de Deus só diz uma coisa: examine-se a si mesmo e aí participe. Então nós vamos fazer uma oração, porque nós pecamos, irmãos, todos nós, por palavras, por atitudes, por omissão, não é verdade? Por negligência. Nós vamos orar, fazer uma oração e em seguida nós vamos participar da mesa do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja, Senhor, que se reúne neste lugar, neste momento, Senhor, e que nós estamos prestes a participar da tua mesa. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos perdoe, Senhor, a todos nós, que de uma forma ou de outra temos pecado contra a tua santidade, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, e queremos te dizer que queremos estar no centro da tua vontade, naquele lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades. Que haja perdão no nosso meio, Senhor. Que haja disposição, Senhor, para estarmos realmente fazendo aquilo que o Senhor tem de propósito para cada um de nós. Nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês vão receber agora uma partícula de pão. E você aguarde uns pelos outros, que logo em seguida nós consagraremos todos juntos e aí participaremos dele. Amém?